Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar agora o tema do indivíduo, só que na visão dos pensadores clássicos, né? São eles o Emile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber. Como cada um vai trabalhar essa questão do indivíduo, tá? Então, a apostila aí de vocês, né? Página 268. Primeiro ponto aqui que nós vemos, ó, quando estudamos os pais das ciências sociais, que são esses três que eu comentei com vocês, percebemos diferenças que dizem respeito ao grau de autonomia do indivíduo e à sua capacidade soberana da sociedade em definir este indivíduo. Tá? Como cada um vai falar sobre o indivíduo? Nós vamos ver que são completamente diferentes. Começamos pelo Durkheim. Vamos lá? Emile Durkheim foi o pensador que conferiu menos espaço ao indivíduo. Então, para o Emile Durkheim, o indivíduo tem menos espaço dentro da sociedade, uma vez que este não seria muito mais do que a sociedade lhe conferia em relação ao seu papel social, porque, por sua vez, estaria pré-estabelecido pelas instituições que agiriam de forma coercitiva sobre o indivíduo. É aquilo que a gente comentou uma vez. Para Durkheim, existem instituições que moldam o indivíduo para ele ser daquela forma, tá? Quem são essas instituições? Nós podemos colocar a família, a igreja, a escola, tá? Conforme está aqui, ó. Família, igreja, escola, tá? Todas essas instituições que vão pegando o ser humano e moldando para ele ser de uma forma, tá? Aqui tem um trecho da obra do Durkheim, eu sempre grifo, né? Para que vocês tenham contato com a obra do autor, né? Com um trecho da obra do Durkheim, eu não vou ler, mas leiam que vocês vão ver que ele está falando exatamente sobre isso, como essas instituições, que não fui eu e nem vocês que criamos as regras, elas vão colocando dentro de nós, tá? Essas regras, ou seja, ela é exterior a nós. Nós não escolhemos, elas que vão colocando sobre nós determinados comportamentos, segundo Emile Durkheim, tá? É fundamental o desenvolvimento de relações solidárias. Tal solidariedade é um pré-requisito para a existência de uma vida coletiva e fora disso não há indivíduo. A condição de sua existência é o pertencimento a um grupo por meio de vínculos que podem ser afetivos, tradicionais ou racionais. Então vamos entender isso aqui, ó. O Emile Durkheim fala que a gente tem vínculos dentro de uma sociedade. E esses vínculos são baseados nas nossas solidariedade. Para o Durkheim, vai existir dois tipos de solidariedade, tá? A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Solidariedade mecânica é aquela que vem das tradições, aquela que vem de religiões, tá? Nós podemos dar como exemplo a Idade Média. Ali a solidariedade era mecânica, era mais passada de tradições. E logo após vem a solidariedade orgânica, que ela é mais voltada para o indivíduo, o papel dele dentro de uma sociedade, tá? Uma sociedade racional. Isso já vem mais na Idade Moderna, quando o ser humano já se torna um ser que pertence a uma sociedade, ele escolhe suas instituições, ele é mais racional para isso, ele entende que ele tem um vínculo com o outro através do seu papel de produção também. Nós vamos ver a questão da produção interferindo na vida do ser humano. Por exemplo, eu tenho um trabalho, como que esse meu trabalho pode contribuir para a sociedade, tá? Então existe uma solidariedade ali, naquele caso, orgânica, tá? Uma questão mais do mundo é, 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 atual, né? Do mundo moderno para o contemporâneo, ok? E quando os indivíduos não aceitam essas regras? Vamos lá, o indivíduo não aceita as regras impostas pela sociedade e entra em uma situação de marginalidade que deixa vulnerável a sua própria existência. Para o Durkheim, o indivíduo que não aceita essas regras, ele fica marginal, ou seja, fica de canto. Ele não aceita, seja lá porque ele não concorda, seja lá porque ele não gosta. Então, aquilo traz para aquele indivíduo uma certa crise existencial, segundo o Durkheim. Tá? E isso pode levar a pessoa a cometer um suicídio, porque ele não se sente pertencente àquele grupo, ok? Uma outra palavra importante aqui que nós vemos na sociologia do Durkheim, tá? Referente ao indivíduo e à sociedade, é a palavra anomia, tá? Anomia é quando uma sociedade ela está passando por confusões, conflitos, por exemplo, uma revolução. Ali, quando você tem uma revolução, não existe mais é, 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 instituições para dizer o que você tem que fazer para moldar mais o ser humano. Então, este momento ele chama de anomia, tá? É uma transição, um momento de transição. Ele vai dar como exemplo a passagem do mundo medieval, né? Do mundo é, 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 que tinha os padrões medievais, como no caso da Revolução Francesa, para um período mais racional, que é o caso das
das revoluções burguesas, das instituições e revoluções industriais que vão acontecer, ok? Então, tudo isso faz parte da solidariedade orgânica e desses movimentos que vão acontecendo da sociedade, ok? Bom, esse é o pensamento do Durkheim. Percebam que o Durkheim ele valoriza mais a questão da sociedade e menos o indivíduo, ok? Após o Durkheim, nós vemos também o pensamento do Karl Marx. O Karl Marx, para a gente entender o pensamento dele e o indivíduo, a gente tem que entender o seguinte, ó. A consideração do indivíduo do pensamento marxiano passa necessariamente pelo estudo da organização da sociedade em classes. Para o Marx, existe uma sociedade de classes, tá? Que classes? Aqueles que têm e aqueles que não têm. Vamos entender? O indivíduo não tem consciência de pertencer a uma classe, e esta não consciência permite a dominação de um grupo que sustenta a organização social por meio de justificativas. Então, o Marx ele acredita o seguinte, ó, para eu entender a sociedade, eu preciso perceber as classes que tem. Quais são as classes? Aqueles que têm e aqueles que não têm. Tem o quê? Meios para produzir, meios para manter a sua existência. Então a gente vai pegar, por exemplo, aqui, ó, quando eu vejo um cidadão que ele não tem consciência de classe, segunda visão marxista, lá do período do século XIX, ele está querendo dizer que aquela pessoa ela é dominada, já que ela não tem consciência de classe, ela é dominada. Dominada por quem? Por aqueles que detêm os meios de produção. Porque ele vai dizer o seguinte, essas pessoas elas têm justificativos e discursos que favorecem a sua dominação. Okay? Por exemplo, vamos pegar o contexto do Marx que ele estava vivendo lá quando o liberalismo estava forte, lá no século XIX. As ideias liberais defendem o quê? A propriedade privada, defende que todos são livres. Tá? Então, essa ideologia ela dominou a Europa, inclusive aqueles que não tinham propriedade. Tá? E aqueles que não tinham propriedade acabavam aceitando o mundo da forma que essa classe que dominava, que essa classe que tinha os meios de produção, passava para aqueles que não tinham. Então, como elas não tinham essa consciência de classe, de que ela pertence a um grupo que é desfavorecido, ela acabava aceitando o mundo conforme ele era, ok? Eles aceitavam a desigualdade, aceitavam tudo conforme ele era, ok? Então, o Marx ele comenta sobre isso. Vamos lembrar o contexto que ele estava vivendo. Compreender as relações dos indivíduos com a sociedade é entender as relações de produção que condicionam e determinam a vida particular individual no interior de uma classe social. Então, como eu comentei com vocês, é a ideologia dominante, a ideologia de que tem os meios de produção, que vai dizer para mim como eu tenho que viver. Olha como é louco o pensamento marxista, tá? O mundo é da forma que a classe dominante determina, segundo o pensamento de Marx. Não é a consciência do homem que determina a sua existência, mas é a sua existência social em determinadas circunstâncias produtivas que determina a sua consciência, tá? Como eu comentei, eu penso o mundo de acordo com a minha classe social. Aqui nós temos um trecho da visão marxista na história, né? Tá? Nós também temos um trecho, como eu comentei, da obra do autor. Sempre leiam, se for possível, a obra do autor, formem a opinião de vocês, ok? Tá aqui um trecho da obra dele para vocês conferir esse tipo de pensamento. Aqui nós temos uma obra, né, da época, 1901 já, no século XX, explorando as ideias marxistas, ok? Vamos para o próximo autor. O próximo autor é o Max Weber. Então vamos entender. Ó. Weber, ao contrário de Durkheim, colocou em relevância a ação individual, entendendo que as relações sociais que davam caráter à organização da sociedade provinham de indivíduos. Então o Max Weber, diferente do Durkheim e diferente do Marx, ele vai dar vazão mais para o indivíduo. É o indivíduo que faz a sociedade. Nesse sentido, era importante refletir sobre as motivações individuais, os seus sentidos e a sua ressonância nos outros que recebiam tais ações. O sujeito, por essa via de entendimento, é um indivíduo, não havendo uma passividade ou uma simples coercitividade da sociedade sobre o indivíduo, como postulado por Durkheim. Então, para o Max Weber não existe nada disso de que uma instituição fica dizendo como nós temos que viver, que nós somos regrados por essa instituição. Para o Max Weber, nós vivemos de uma maneira de acordo com
culturas, né? Com padrões que a gente já recebeu, com valores que a gente já vai recebendo, né? De formas de enxergar o mundo. E aí, conforme eu vou lidando com o outro, se o outro receber aquela atitude bem, aquilo vai se tornando em uma teia e vai criando a sociedade. Vamos pegar um exemplo, um abraço. Quando eu dou um abraço numa pessoa, tá? Aquele abraço ele é aceito, o outro vê e começa a fazer também, aquilo acaba criando uma ação social e todos vão compartilhando entre eles. Então, no nosso meio, é natural as pessoas se cumprimentar com um abraço, por exemplo. Tá? Só para vocês entenderem de uma maneira mais fácil. Pode-se afirmar, então, que a sociedade é tecida por meio de relações sociais em que o indivíduo interage por meio de ações recíprocas. Então, é o que eu falei. Se eu dou um abraço e a pessoa aceita, aquilo acaba se tornando uma coisa que, se os outros veem e ver que aquilo é bom, começa a praticar e começa a fazer parte do nosso hábito, tá? Então, parte do indivíduo, não é algo vindo de fora para ele, que nem o Durkheim defendia. Para o Max Weber é algo que está dentro do indivíduo. O indivíduo traz de forma interiorizada concepções, visões e valores que determinam suas ações. Então ele já está com ele dentro, já está dentro dele essas ações para ele agir daquela forma. Para entendermos as ações sociais dos indivíduos, é preciso situá-las no interior dos valores. Daí a importância histórica dada à cultura como forma não apenas da sociabilidade, mas como meio de intervenção na natureza. Olha que interessante. Ó. Vou só continuar aqui, eu não grifei, mas olha que interessante. Nesse sentido, a perspectiva weberiana difere da marxista. Então vamos lá. O Marx, ele falava que o que determina o sujeito social é a classe social que ele pertence. Já aqui, nós vemos que é a cultura que determina. Para o Max Weber, é a cultura, é como ele está na sociedade que vai determinar como ele vive, a cultura que ele veio, tá? Como ele interiorizou isso, esses valores, essa maneira. E como é que a gente faz cultura? O ser humano vai lidando um com o outro, né? Aquela maneira dele lidar com o outro, e conforme aquelas ações que eu vou tendo com outras pessoas, se ela é legal e o outro aceita, ele vai começar a fazer também. Então é assim que vai surgindo a cultura e as ações sociais dentro de uma sociedade, segundo o Max Weber, tá? Por final aqui, ó, o autor deixou um esqueminha, tá? Para a gente entender os três autores, os três pais da sociologia, os clássicos, né? Que são referência, Durkheim, Marx e Weber, tá? Como que é tratado o indivíduo, tá? Para cada um deles, ó. Para o Durkheim, o indivíduo tem menor espaço, para o Marx ele é inserido em uma classe social, para o Max Weber ele tem maior espaço, né? Na sociedade. Para o Durkheim, a sociedade tem maior espaço, para o Marx ela é dividida em classes, né, entre exploradoras e explorados, e para o Weber o indivíduo tem menor espaço. Na verdade, para o Max Weber, a sociedade tem menor espaço. Classes sociais. Existe uma coesão através da solidariedade, tá? Para o Marx existe um antagonismo, ou seja, uma diferença entre aqueles que têm e aqueles que não têm. E para o Max Weber existe uma relação de reciprocidade. Se eu faço uma coisa e o outro aceita, eu também vou agir daquela maneira. A base, instituições de coerção, ou seja, quem faz ele agir daquela forma, tá? São as instituições. Para o Marx é o modo de produção que determina, tá? Dependendo da classe social que eu estou. E para o Max Weber são os valores compartilhados, tá? Eu tenho aquilo dentro de mim e eu vou compartilhar com alguém. Galera, é tranquilo esse tema, a gente já trabalhou aqui, agora eu fiz um resumo dos três autores falando sobre o indivíduo, beleza? Abraço, bons estudos e até a próxima.